Olá, é bom estar com vocês em mais um Colunistas ao Vivo, aqui no nosso canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nos aproximamos da reta final do segundo turno das eleições municipais de 2020. Eleições que foram marcadas por uma violenta fraude, uma fraude escancarada contra a esquerda e todo o povo brasileiro. E eleições que vão ser seguidas, por certo, mais uma vez, como já aconteceu em outros momentos de nossa história, por um enorme estelionato. Porque a realidade evidencia que o que está por acontecer é justamente o oposto daquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral. Ao contrário das promessas eleitorais, o que vem pela frente é mais desemprego, é o aumento do número de mortes no genocídio da pandemia da Covid-19, que desde o final do primeiro turno vem baixando o número de casos e também aumentando significativamente o número de mortos. Nesse momento, já são mais de 20 estados onde os números da Covid crescem depois de toda a enganação, de toda a fraude anterior às eleições, para tentar mostrar que a situação estava sob controle, o que ameaça que o país chegue até o final do ano com mais de 200 mil mortos. Um verdadeiro massacre, um genocídio da população. Mas não é só isso. Enquanto os candidatos apresentavam promessas de geração de emprego e de renda, nesse momento, toda a burguesia discute como reduzir os recursos assistenciais à população, como, por exemplo, acabar com o miserável auxílio emergencial que, nesse momento, atinge a dezenas de milhões de brasileiros. É a política de salvar os capitalistas, salvar os banqueiros e outros tubarões para deixar a população morrer. Nessa situação, o que está em jogo neste segundo turno, como esteve em jogo em todo o processo eleitoral, não é uma disputa local, uma disputa entre quem tem melhores condições de administrar essa ou aquela cidade. E tampouco o que temos pela frente é uma luta, como procuram apresentar certos setores da esquerda, de que estaríamos diante de uma luta contra o bolsonarismo. Né? Vários setores da esquerda, já no primeiro turno e agora destacadamente nesse segundo turno das eleições, procuram apresentar a questão como se fosse uma disputa contra o bolsonarismo, ou do bem contra o mal. Né? Pelo contrário, a luta fundamental nesse momento sequer é contra a extrema-direita. A luta que está em jogo agora e que esteve antes, e desde o golpe de Estado em 2016, é a luta contra o imperialismo, contra a política de destruição de todo mundo para salvar as empresas capitalistas e, particularmente no Brasil, para levar milhões e milhões de brasileiros a morrerem de fome, no desemprego e na miséria, para salvar, para socorrer, né, os lucros bilionários de um punhado de grandes empresas, de bancos e um reduzido número de bilionários que estão lucrando horrores com o avanço da crise, ficando cada vez mais ricos às custas da miséria da imensa maioria da população. Nesse momento está colocada uma verdadeira guerra do imperialismo e dos seus súditos contra o povo brasileiro. E nestas condições, não faz o menor sentido a política da direita de apoiar candidatos, né, que são representantes dos partidos golpistas, como é o caso do DEM no Rio de Janeiro. Chega a ser criminosa a política de setores da esquerda de chamar o povo a votar, a despertar, a depositar suas crenças, suas ilusões em candidatos do partido herdeiro da ditadura militar, como acontece no Rio de Janeiro e em várias outras cidades. Né? Há casos de estados, que são inúmeros, como em João Pessoa, onde o PCdoB, por exemplo, apoia o candidato do PP, né, da família Lucena, tradicional família direitista e reacionária do Nordeste brasileiro. Mas são muitos e muitos os casos por todo o país. Ao mesmo tempo, essa situação ela evidencia a enorme confusão política que tomou conta de setores da esquerda, que se rende muito claramente e procura
tirar uma casquinha da política da direita golpista de isolar o PT e, de certa forma, buscar a sua destruição. É a política que foi adotada nessas eleições de procurar quebrar a polarização, isolar o PT por um lado e o bolsonarismo por outro. Inclusive, com muitos setores procurando apresentar a falsa conclusão de que o bolsonarismo teria saído derrotado e destruído das eleições. Isso quando o Bolsonaro, em 2016, nas últimas eleições municipais, não controlava uma única prefeitura e agora tem, entre os seus aliados, os partidos que lhe dão sustentação, no comando de mais de 400 prefeituras. Sem contar que partidos do Centrão, como o próprio DEM, PSD e o PP, elegeram prefeitos em mais de 1.500 cidades. E são partidos que integram nesse momento, né, e são base de sustentação fundamental do governo Bolsonaro. Essa política, né, se não dá resultados do lado do isolamento ou da pretensão de destruir o bolsonarismo, por outro lado, nós vemos a política de setores da esquerda de colaborar com a política de ataque e destruição do PT. Partido que classificou apenas 2 candidatos para as eleições no segundo turno. O ataque é tanto que em cidades, por exemplo, como Recife, a principal capital onde o PT disputa o segundo turno, se intensificou enormemente o ataque contra o Partido dos Trabalhadores, com a maioria da esquerda formando uma frente, junto com a direita golpista, para atacar a candidata do PT, Marília Reis. Nesta frente estão o PCdoB, que já divide o governo do Estado, tendo a vice-governadoria, com o golpista PSB, partido que deu votos para a destituição da presidenta Dilma, destituição golpista, que apoiou um conjunto de medidas, deu votos em vários momentos para a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e assim por diante. Bom, e nós temos aqui o caso de São Paulo, onde a manipulação e a fraude levaram ao segundo turno o candidato do PSOL, que toda a direita golpista e a sua imprensa elogiam como sendo o candidato capaz de liderar a esquerda em substituição ao lulopetismo. É como afirma, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo, no editorial do último domingo, dizendo que Guilherme Boulos, do PSOL, mostrou-se amadurecido, deixou de lado o seu figurino de agitador, que marcou a sua carreira como líder do sem-teto. E conclui dizendo, depois de vários outros elogios, que certamente será um nome forte da esquerda em disputas futuras, despontando como líder de uma reorganização dos partidos que até bem pouco orbitavam o PT e Lula da Silva. O jornal, como outros setores da direita e da esquerda, condenam o lulopetismo e chamam uma frente. Como a gente vê esse post, onde um dirigente do PDT procura chamar a unidade, supostamente para vencer Bolsonaro, desses partidos da esquerda, né? Deixando evidente que o PT, na política desse setor, está de fora. É a política da frente ampla que agrupa setores dessa esquerda abutre, mas que, na realidade, serve aos interesses muito claros da direita de jogar para fora da estrada Lula e PT. Por isso os ataques em Pernambuco a Marília, a candidata do PT, e por isso os ataques que seguem na justiça em todas as frentes contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Contra essa política, o Partido da Causa Operária decidiu não oferecer qualquer apoio a essa política reacionária. Deliberou não votar nos candidatos, obviamente, da direita, jamais o faríamos, mas também não oferecer qualquer apoio aos candidatos da esquerda pequeno-burguesa, pois não estão ligados à classe operária, não representam seus interesses diante do necessário enfrentamento com a direita, com o imperialismo. Reiteramos nossa posição de que o voto não deve ser definido com base em ideologia, mas sim em relações concretas, explicando que um partido operário como o nosso só pode pode até chamar a votar em um candidato que não comungue de nossa ideologia, se o candidato fizer avançar a luta da classe operária diante da direita, diante das suas reivindicações. Não é o caso dessas candidaturas presentes no segundo turno das eleições,
que inclusive são parte do apoio da política da direita, da política de frente ampla com os golpistas. Contra a direita reacionária, contra a política de frente ampla com a direita golpista, no próximo domingo, votar nulo e organizar a luta por fora Bolsonaro e todos os golpistas e por Lula presidente. Um abraço e até o próximo programa.